Porque tem o Lanús, que joga hoje, tem os jogos entre os dois argentinos na Libertadores. Mas esse ele já falou semana passada que o Vélez é muito favorito. Vamos ver se ele mantém essa opinião. O River Plate, que amanhã visita o Palmeiras, e na quinta, o Estudiantes, que recebe o Flamengo. É uma semana Brasil e Argentina na veia, Sibila. Boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, para o Roger, para o Felipe Melo, para o Lino. Pois é, muito movimentado essa semana em relação a esses confrontos entre argentinos e brasileiros e o confronto entre argentinos que a gente terá hoje à noite lá em Avejaneda. Mas começando pelo Lanús, olha, eu colocaria 50-50, hein? Eu aposto numa decisão por pênaltis nesse favoritômetro aí, porque o Lanús é um time que sabe jogar contra os times grandes, sabe fazer esse tipo de jogo, está acostumado, conseguiu esse gol. Se não tivesse conseguido esse gol no fim do jogo na semana passada, aí sim eu estaria com vocês apostando nesse favoritismo do Fluminense. Mas o Lanús é um time encardido, podemos usar esse termo, porque é um time que sabe fazer o jogo. Hoje não tem nenhum problema, a escalação deve ter, mais uma vez, o Marcelino Moreno ali na criação do time, com o Eduardo Salvio e o Castillo fazendo dupla de ataque. Então é o Lanús que também pode esperar a torcida fazendo bastante barulho no estádio, uma torcida que é presente, a torcida do Lanús, e que vem de um bom resultado também no fim de semana, conseguiu vencer o Platense no fim de semana pelo Campeonato Argentino, poupando alguns jogadores. Então é um time que vai vender cara a classificação para o Fluminense. Tomara que você esteja errado, e deixa eu te perguntar o seguinte: Libertadores agora. Na ida, o Racing derrotou o Vélez, na casa do Vélez 1-0. Hoje o jogo da volta. O que você projeta e o que se diz na Argentina por aí para este Vélez e Racing decisivo de hoje à noite em Avejaneda? Acredito que teremos um jogo aberto, Rizek, porque a característica desses dois times é buscar o ataque a todo momento. O Gustavo Barros Esqueloto, ele monta times ofensivos. Até hoje se fala que o último Boca ofensivo foi o do Esqueloto, e o Vélez precisa buscar o resultado, né? Perdeu por 1-0 num jogo em que o Vélez era melhor do que o Racing, até a expulsão do Magajan no fim do primeiro tempo. O próprio técnico Gustavo Costas falou que o Racing não fez uma boa partida lá em Liniers, né, na casa no José Amalfitani, na casa do Vélez Sarsfield, mas o Racing conseguiu ser efetivo, né? É um time que, quando surgem as oportunidades, principalmente no pé do Maravilla Martínez, que é o artilheiro da Libertadores, ele não costuma desperdiçar. E aí depois, até mesmo do gol, o Racing, com um jogador a mais, acabou dando a bola para o Vélez não conseguiu empatar, né? Até fez um gol, mas o gol foi invalidado pelo VAR. Então aqui se espera um confronto em que haja oportunidades para os dois lados, apesar de ser um jogo de Copa, pela característica dos dois técnicos. Pelo lado do Vélez, a boa notícia é que o Brian Romero está recuperado da lesão, ele que é o artilheiro do time já há algumas temporadas, perdeu o jogo de ida porque estava com essa lesão. E o Michael Santos, que foi o seu reserva, justamente teve 3 oportunidades ali contra o goleiro do Racing e acabou desperdiçando, acabou nem acertando o gol, né? Os 3 chutes que ele deu são bolas cruzadas que saem para fora. E pelo lado do Racing fica aí a expectativa de ver como o Gustavo Costas vai montar o time. Ele vem adotou contra o Vélez esse sistema com uma linha de 4, o Racing que com o Costas em todo o ciclo jogou com linha de 3, foi assim que derrotou os brasileiros no ano passado na Sul-Americana, derrotou assim o Botafogo na Recopa, mas deu certo no primeiro jogo, apesar do próprio Costa dizer que não foi um bom jogo. Então ele deve repetir essa estratégia. Quem serão os parceiros do Maravilla Martínez ali no ataque? Porque o Solari deixou o campo também com incômodo muscular, então vai fazer um teste vestiário para saber se vai jogar. E ele fez uma opção tática de ter 2 laterais direitos, o Mura na linha de 4 e o Martirena, que é um lateral muito ofensivo, como ponta direita. Vamos ver se no cilindro ele vai manter o Martirena mais adiantado ou vai entrar com um atacante mesmo de ofício. E aí as opções são o Duvan Vergara, que jogou contra o Corinthians pelo América de Cali nessa Sul-Americana, ou também colocar um outro camisa 9 para dar um pouco mais de combate físico, que seria o Roque Balboa. Então, aí tem algumas dúvidas para esse ataque do Racing, mas se espera um jogo mais aberto, Rizek. Roque Balboa é nome de batismo? Você sabe? Não. O Racing tem... Para quem tem
gosta do boxe, né? Existe um boxeador pugilista muito famoso, né? Que é o Maravilla Martinez, e o outro, né? O Rocky Balboa do filme. Então o Racing tem essa dupla de ataque, que é o Maravilla Martinez e o Rocky Balboa, mas é tudo apelido. O nome do Rocky Balboa é Adrian Balboa e o do Maravilla Martinez também é Adrian Martinez. Não, porque eu ia parabenizar o pai por ter conseguido registrar. Eu trouxe uma almofada do Rocky Balboa da Filadélfia, achando que ia ser de boa colocar uma almofada em casa. Tá trancada no apartamento até hoje, não tive autorização da chefe para colocar uma almofada. Imagina batizar o filho, registrar o filho com o Roger. Eu filmes com o meu, de 4 anos, vejo todo, ele adora o Rocky Balboa. Mas o problema é que eu virei o saco de unbox dele, né? Eu estava satisfeito com uma almofada. Ah, tá. Mas não consegui colocar na sala a almofada, não. Ah, tá. Nem almofada. Nem almofada. Uma foto bonita, uma almofada com a foto dele na escadaria da Filadélfia. Imagina a filha. Falei, pô, a almofada vai rolar. Não, imagina o nome do filho. A almofada tá... Eu vim cheio de esperança, ela tá trancada no armário até hoje. Ser bem casado é bom. Agora, Sibila, eu queria falar com você sobre o clima que aguarda o Flamengo para o jogo de quinta-feira em La Plata. O treinador do Estudiantes, o Eduardo Domingues, deu uma entrevista e eu acho que eu, no lugar dele, falaria algo na linha do que ele falou. Que é o seguinte, né? A gente abre aspas para ele. Que com todo o poder que o Flamengo tem, o Estudiantes está a 1 gol de eliminar, que somos nós contra todos, destacando o poderio do Flamengo, e se o Flamengo continuar nessa situação, ou seja, reclamando da arbitragem e temeroso com o que pode acontecer de ambiente, porque é o histórico, inclusive, do Estudiantes, né, pressionar muito, ser um ambiente muito hostil, que o problema é deles, o Estudiantes vai enfrentar todo mundo na Copa, qualquer um, não nos importamos com os outros, vira a página, tem mais. Com todo o poder que eles têm, estamos a 1 gol, eles são um time poderoso e têm as ferramentas para falar e pressionar. Deixem que falem, eu me concentro em trabalhar e demonstrar com a nossa gente. Inventaram várias histórias de que o Bandeirinha recomendou que eu tirasse o Gomes, e etc, etc, etc. Tá falando bastante, tá jogando peso para o Flamengo, do poderio financeiro. O que você conta pra gente do ambiente por aí na Argentina que aguarda o Flamengo quinta-feira? Em termos de ambiente, assim, né, é um estádio que pressiona muito, né? Então haverá muita pressão por parte da torcida. É um estádio que foi todo reformado, está muito moderno, mas é um estádio em que a torcida fica muito perto. A chegada ali em La Plata tem uma avenida principal onde os torcedores vão estar concentrados fazendo a festa, né? A Rua de Fogo, que é muito tradicional nos jogos do Estudiantes. Então, assim, haverá esse tipo de pressão, sim, hoje não, na quinta-feira, lá em La Plata. Muito se falou aqui, principalmente repercutindo o que o Eduardo Domingues falou sobre... Porque na entrevista coletiva no Maracanã tem um repórter que pergunta sobre o jogo. O Estudiantes estava feliz em ter perdido por 1 gol só de diferença. E ali houve um embate dele, retrucando ao repórter, dizendo, nós temos 4 estrelas de Libertadores, o Estudiantes não vem para se defender, vem para ganhar, a gente até mesmo não conseguiu botar o nosso jogo em prática, esperamos fazer isso no jogo da volta. E ele está um pouco incomodado com essa situação, porque mesmo na Argentina se coloca o Flamengo como favorito. Então ele tem estado nessa defensiva pelas perguntas que são feitas não só pelo repórter no Brasil que a fez, mas aqui na Argentina são feitas perguntas sobre como enfrentar o Flamengo é favorito, como que o Estudiantes pode conseguir vencer, né, se classificar. Então, é uma postura que ele adotou. Ele não reclamou da anulação do cartão do Plata. Ele falou, não cabe a mim discutir essa decisão da Conmebol, porque se a gente começar... Quer dizer, ele não reclamou reclamando, né? Falou, se a gente começar a falar sobre isso, então alguém vai dizer que não foi falta e não tinha que ter sido expulso. Depois tem uma outra entrada do Gonçalo Plata que nem falta foi, que nem cartão deram e ele poderia ter sido expulso. Então, a decisão é essa, a gente tem que aceitar. Foi basicamente o que ele falou ontem, após a vitória sobre o Defensa e Justiça no Campeonato Argentino, em que o Estudiantes colocou todos os reservas em campo e conseguiu vencer por 1-0 o Defensa e Justiça. Mas assim, em termos de clima, Rizek, é o clima da pressão de que há nos estádios argentinos, assim. Não acredito que haja violência contra a delegação do Flamengo, né?
né? A gente tem muita coisa para criticar aqui na Argentina em relação à postura de torcedores na arquibancada, em relação a racismo, que acontece muito aqui, mas chegada de delegações, e exceto o que aconteceu ali sobre Independiente e Universidade de Chile, que a gente daí pode conversar sobre esse assunto que foi algo isolado, dificilmente a gente tem atos de violência nesses últimos anos aqui na Argentina contra torcedores, né? Violência, digo, graças, estou ganhando flores aqui no ar, graças. Então, tirando o que aconteceu ali com o Independiente e a Universidade de Chile, a chegada geralmente é mais tranquila aqui na Argentina, tanto dos times quanto dos torcedores adversários, que depois acontece, infelizmente, tem sido recorrente esses casos de racismo. Então, acredito que vai ser um ambiente em que vai ter uma torcida pressionando muito o Flamengo, jogando junto com o Estudiantes, mas não acredito que um clima hostil em termos de violência, Rizek. Eu quero saber dessas flores. A gente pode recuperar a imagem? Que a gente estava com os melhores momentos na tela do Flamengo e Estudiantes. Eu quero bastidor, olha lá, eu quero bastidor dessas flores, Sibila. É possível ou não? São 3 estudantes aqui do... Sim, óbvio. Estão aqui as flores, ó. Eram 3 estudantes aqui do Instituto do River Plate. Não sei por que elas tinham flores na mão. Aí uma estava com o celular gravando e a outra me entregou as flores. Acho que é mais uma brincadeira para viralizar na internet do que um gesto mesmo de alguém me dando flores. Eu nunca ganhei flores na vida, cara. O cara ganhou flor ao vivo, na rua. Em frente ao Monumental de Nunes. Pro Brasil inteiro olhar. Pro Brasil inteiro olhar. Que moral, hein? Que moral, cara. Que moral. Que moral. Ô, Sibili, pra fechar, então... Calma aí, ele deu o favoritômetro dele em Lanús e Fluminense e gostaria de Estudiantes e Flamengo. Ok, poderíamos fazer, inclusive, na quinta-feira. Mas você tem favoritômetro para Estudiantes e Flamengo? Tem, não. O Eduardo Domingues não vai gostar de ver essa minha entrada ao vivo, mas o Flamengo é favorito. 60-40 pro Flamengo. Tá bom. E do clube que amanhã encara o Palmeiras, de onde você fala com a gente? O que você destaca do River para a gente fechar sua participação florida no Seleção de hoje? Ó, Rizek, eu gostei hoje de um comentário que um colega argentino fez na TV e acho que até um clima muito tranquilo aqui no Monumental de Nunes hoje. Os torcedores do River com quem eu conversei, senti eles assim, tá difícil, não sei se vai dar. E ele falou algo que diz muito sobre o trabalho do Gallardo. O Gallardo chegou em agosto do ano passado. A gente vai discutir no Vivo de hoje, no Vivo de amanhã, qual é o time do River? Porque o Gallardo, em 1 ano e 1 mês de trabalho, ele não definiu, não encontrou o time titular do River Plate. Isso fala muito desse atual momento do River. De novo, ele deve mexer no time amanhã, deve desfazer a linha de 3, colocar uma linha de 4, deve de fato agora povoar o meio de campo, porque a estratégia dele de ter 3 zagueiros e uma linha de 5 com os 2 alas adiantados, né, e 3 jogadores no meio de campo, era para ter combate no meio de campo, era para vencer os duelos contra o Palmeiras. E o meio de campo do River foi engolido pelo do Palmeiras no primeiro tempo, um amasso total do Palmeiras. Aí ele depois conseguiu equilibrar as forças, colocou o Juanfer Quinteiro no segundo tempo. É claro, o Palmeiras também começou a ser mais pressionado, baixou também a intensidade. E aí tem um lugar de destaque na sua residência. E grande abraço. Mostra pra gente, por favor. Vou colocar em cima da mesa. Maravilha. Grande abraço pra você, Sibila. E até a próxima. E parabéns. E parabéns. O Flamengo fez... Já ganhou flores, Roger? Não. Flores? Não? Eu tenho flores no nome, né? Então, ganhou? Já foi? Ganhou no nome. Já ganhou, Felipe? Já ganhei no nome. Ganhou? Assim não. Assim não, né? Assim é forte, né? Assim é forte. Do nada, assim, na rua. Mas eu falava do Flamengo. Fez o último treino hoje, no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, antes de viajar para a Argentina. O Fábio Jupa acompanhou e conta para vocês. Oi, Rizek, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no Seleção. Flamengo treinou agora pela manhã aqui no Ninho do Urubu, os jogadores almoçaram e agora há pouco a delegação seguiu para o Aeroporto Internacional do Rio. O embarque para Buenos Aires está marcado para as 3 da tarde, logo mais. A grande expectativa é pela presença do nome do Jorginho na lista dos relacionados para essa viagem. Jorginho que está se recuperando de um edema na coxa esquerda, está fora do time há 4 jogos. O departamento médico está correndo para colocá-lo à disposição do
Felipe Luiz para esse jogo com o Estudiantes. Jorginho vai viajar, está na lista de relacionados para a viagem. Agora, não necessariamente ele vai estar à disposição para o jogo contra o Estudiantes. Por quê? Essa é uma viagem casada. Flamengo de Buenos Aires segue direto para São Paulo, onde no domingo vai enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A presença do Jorginho no jogo contra o Estudiantes só vai ser definida amanhã lá em Buenos Aires. O Flamengo faz a última atividade antes do jogo no Centro de Treinamento do Defensa e Justiça. Se o Jorginho for vetado, a tendência é que De La Cruz e Saul formem a dupla de volantes do Flamengo para esse jogo com o Estudiantes. Outra expectativa é pelo retorno do Alexandro ao time. Alexandro, que é o titular da lateral esquerda, se recuperou de uma lesão muscular, ficou fora do time 3 jogos e voltou a ficar à disposição no empate com o Vasco, mas não entrou em campo. O Flamengo começou com Ayrton Lucas, o Vinha entrou em campo no segundo tempo, o Alexandro foi preservado, mas como ele é o titular da posição, jogo importante, é possível que ele também volte ao time. Quem tem presença praticamente garantida é o Gonzalo Plata. Ontem, a Conmebol oficializou a anulação da expulsão dele no primeiro jogo contra o Estudiantes, quinta-feira passada aqui no Maracanã. Portanto, ele está à disposição do Felipe Luiz para jogar nessa quinta-feira lá em Buenos Aires. É isso, Rizek. Eu volto com vocês, um bom programa. Obrigado, Jupa. O Flamengo fez a escolha de 2 dias antes do jogo. Normalmente se vai na véspera, né? O Flamengo fez a escolha de antes para a Argentina. Isso mostra a importância da Libertadores para o Flamengo, né? Sim. De fato, o Flamengo vencendo essa competição, ou o Flamengo ou o Palmeiras se torna o único clube com tetracampeonato. Muito importante, de fato, e acho que é algo que o Felipe Luiz tinha que fazer, de fato. Cara, acho que é consenso que tecnicamente o Flamengo é muito melhor do que o Estudiantes. É muito melhor, né? é muito melhor. Soube administrar a pressão, diluir esses problemas que os argentinos vão causar, de catimba, de tentar amarrar o jogo, de dar porrada. O Flamengo ganha o jogo lá também. Como ganhou do Inter, né? Também acho que o Flamengo, sim, se for só jogo. Como ganhou do Atlético Mineiro, da Copa do Brasil. E aí só jogo, pênaltis. só questões técnicas. É isso. O Flamengo é muito favorito. Não, se for só um jogo de futebol, não tenho dúvida. Mas nunca é só um jogo de futebol quando é na Argentina e com o ambiente que está sendo criado. Tomara que o Flamengo esteja preparado para isso. Porque se você for preparado só para jogar só o jogo, vai ser pouco. Aliás, os 3 brasileiros lutam pelo 4º título, né? São Paulo também. São Paulo também, exatamente. São Paulo também. Os 3 lutam pelo 4º título. São Paulo que é tricampeão mundial, né? E tem a missão mais difícil. É a missão mais difícil, sem dúvida alguma. Apesar de jogar o que eu achava que seria... O que eu achava, aí mais uma vez, né? Me equivoquei. Porque eu achava que o São Paulo pudesse sair com o resultado lá muito melhor. E jogou para isso. Jogou para isso. Jogou para isso, de fato. Essa foi a surpresa, né? Uma surpresa muito grande. São Paulo foi castigado naquele jogo. E são coisas que acontecem no futebol. Se você não está atento 90 minutos, você pode acontecer o que aconteceu. Mas eu ainda também acredito na classificação do São Paulo. Eu acho que os 3 brasileiros passam. Eu acredito ainda na classificação do São Paulo. Acho. Dentro do Morumbi, vai ter lá... Quanto que cabe no Morumbi? 65 hoje? 70 mil. Vai estar abarrotado. Hoje fogo ali, né? Com certeza. E o São Paulo tem total condição de... maravilhoso, um ambiente que é... fazer 2, 3 a 0. Cara, é fantástico pro jogador. Libertadores é gostoso. Cara, o jogador vai chegando no estádio, aquelas ruas de fogo ali, torcida gritando, irmão, o cara já entra já com a adrenalina 1000. Sabe, isso é importante para um jogo decisivo, você entrar já com muita adrenalina. E se tiver algum jogador com fone dentro do ônibus, o que você faz? Tira o fone, vai ouvir o barulho. Então, aí assim, não tem como não escutar. Por mais que esteja um rock pesadão escutando, não tem como não escutar, porque é batida no ônibus. Aí os caras estão gritando, batida no ônibus e tal. E todo mundo quer escutar, quer viver esse momento. Porque são poucos os momentos que vivem como esse, assim, um momento de Libertadores, numa fase como está da Libertadores, quartas de final. Então, assim, de fato... Muito bom. Mas futebol, só no futebol, né? Você joga bem, equilibrado, até melhor do que o adversário, perde 2 a 0. Esse é o futebol, cara. O São Paulo foi muito castigado. Muito. Com toda essa superioridade do São Paulo que a gente está dizendo aqui, e quase tomou o terceiro ainda. O Rafael faz uma defesa aqui, ó, do próprio cara que fez o segundo gol. Sim, ele teve a oportunidade também de fazer o terceiro ali, o Rafael defendeu. Então, altitude, né? Isso tudo pesa. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora já se prepara pensando nesse confronto de volta contra o time do Estudiantes da Argentina, lá na Argentina, exatamente isso, tá? É o confronto de volta, primeiro jogo deu Flamengo no Maracanã,
O Mengão conseguiu, inclusive, a vantagem, vai poder jogar pelo empate, que é uma vantagem mínima, não pode jogar com esse regulamento embaixo do braço de jeito nenhum. Tem que jogar para vencer, mesmo fora de casa. Né? A gente sabe que Libertadores é traiçoeira e não pode abrir nenhum tipo de margem, né? Nenhuma brecha para correr qualquer tipo de risco de eliminação. Então, o Flamengo já focado, né? Chave virada, pronto, e pensando nesse confronto contra o Estudiantes da Argentina. Felipe Luiz terá a volta de alguns atletas, vai com força máxima para esse confronto, que, na minha opinião, é o grande jogo do Flamengo no ano, tá? Estou confiante na classificação aí para as semifinais da Libertadores da América. Não vai ser fácil, nunca é fácil jogar contra time argentino, ainda mais jogando lá. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Daqui a pouco eu volto. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever e deixar o like, porque já já eu tô voltando e trazendo mais informações do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!